MTG Produções, transmitindo a palavra de Deus às nações. Material nas tuas mãos agora. Amado Deus e bendito Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia de hoje, pelo estudo da tua palavra, que nós também foi uma bênção. Pai, continua abençoando o teu servo, nosso irmão Emerson, que vem ministrando esse estudo pela manhã, tem sido uma bênção para a tua igreja. Esse dia de hoje, Pai, nesse momento que nós tivemos com a nossa família, de repente um pouco apressado, almoçamos, tomamos aquele cafezinho da tarde. Pai, muito obrigado, Senhor. E agora que estamos na tua casa, estende as tuas mãos e abençoa o teu povo. Diga comigo, meu Deus, meu Pai, fala ao meu coração nessa noite. Diga comigo, meu Deus, meu Pai, fala ao meu coração nessa noite. Amém? Julinha, por favor, meu filho. O som você bota como estava no anterior, tá melhor, tá bom, meu lindinho? Tá? Agora eu quero passar a palavra para o pastor Cláudio, vai estar ministrando nessa noite. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo número 3. Quero dar uma boa noite a você que nos assiste pela internet, você que nos assiste nesta noite. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Depois de Salmos, é o livro de Provérbios, no capítulo de número 3. Ajuda o irmão aí a achar. Provérbios capítulo de número 3, diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo de número 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ou seja, reconheça Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio nos teus próprios olhos, teme a Deus, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Versículo de número 8. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Versículo 9. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma noite aqui na tua casa. Queremos louvar o Senhor porque sabemos como grande foi a dificuldade de chegarmos aqui. Muitos impedimentos, muitos problemas, mas louvamos ao teu nome porque o teu Espírito Santo nos impulsionou a chegar até aqui. Então, Deus, damos a total liberdade ao Senhor para falar ao nosso coração. Toma a cada canto desta igreja, a cada pedacinho, Deus, desse tabernáculo, a cada coração, a cada mente. Tudo aquilo, meu Deus, que tenta porventura tirar a nossa atenção, a não entender a tua palavra nesse momento, ó Deus, nós rejeitamos, nós repreendemos pelo poder que há no teu nome e te pedimos, ó Deus, fala realmente ao nosso coração, fala conosco nesta noite.
Nos ajuda, meu Deus, a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos desarma, ó Deus, e nos prepara para sairmos daqui cheio da Tua presença. Nós já te agradecemos por tudo e te louvamos até aqui, em nome de Jesus. Pode sentar essa noite. Glória a Deus. Nós lemos o livro de Provérbios no capítulo número 3. Provérbio capítulo 3. E quem escreveu esse livro aqui foi um homem chamado Salomão. Salomão escreve esse livro que é definido como um livro de sabedoria, um livro de conhecimento. Salomão escreve este livro para orientar aqueles que um dia iriam ler o papiro ou iriam transferir aquilo para os dias de hoje, para a palavra de Deus, para a Bíblia. Salomão é muito enfático naquilo que ele fala. Mas o mais interessante é que esse homem chamado Salomão, ele teve um pai chamado Davi. Davi foi um rei espetacular. Assim como eu, assim como você, teve seus altos e baixos. Mas teve um chamado maravilhoso por Deus. Uma pessoa desacreditada, uma pessoa que não tinha muito parecer, mas que Deus viu no coração dele uma sinceridade, um desejo muito grande de servir ao Pai com honra. E aí Deus escolhe Davi no meio dos seus irmãos, manda um profeta ungir Davi, e Davi vai reinar em Israel. E Davi vai ter esse filho chamado Salomão. E o mais interessante é que, com certeza, Salomão ouviu as histórias do pai. Tanto as histórias que foram positivas, como as histórias também que foram negativas. Mas o momento que mais marcou Davi, eu creio que até marcou Salomão nas histórias que ele ouviu do pai, foi quando Absalão ele vai se rebelar contra o pai. Afinal de contas, nem o pai quer ver o filho se rebelar contra ele mesmo. Porque o sangue faz parte da sua vida. E segundo a história, segundo o relato histórico, Davi ficou quebrado, porque o filho se revoltou. E a Bíblia diz que Salomão era um homem muito bonito, era um homem muito belo, e a Bíblia diz que não havia beleza maior do que a dele. Mas Absalão ele vai se voltar contra o pai, porque Absalão queria ser rei. Só que Deus, na sua onisciência, onipresença, na sua sabedoria, no seu querer, na sua vontade, escolhe Salomão e fala para Davi: quando tu morrer, quem vai exercer o trono é Salomão. Mas Absalão quer tomar o trono, mas Deus já tinha determinado, escolhido quem iria reinar era Salomão, mas Absalão queria o trono. E ele vai se voltar contra o pai. E a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito, muito belo. Só que ele se revoltou contra o pai e esqueceu que atrás do pai existia um Deus Todo-Poderoso que já havia determinado quem ia reinar no lugar de Davi. Era Salomão. E quando Absalão se volta contra Davi, ele está se voltando contra o próprio Deus. Escute uma coisa, você que veio nessa noite ouvir uma palavra de Deus, você pode ter um ministério muito bonito, você pode ter um ministério muito belo, você pode ter um ministério muito grande, mas quando você se volta contra aquilo que Deus já determinou, o teu ministério acaba morrendo. O que Deus determinou está determinado, ponto. Não
não tem como mudar. Deus, ele é imutável. E Salomão, ele vai morrer, quer dizer, Absalão, perdão, vai morrer porque ele vai contra aquilo que Deus havia determinado. Quantos ministérios bonitos hoje estão morrendo? Quantos ministérios belos hoje estão morrendo? Simplesmente porque estão indo contra aquilo que Deus já determinou, contra aquilo que Deus já bateu o martelo. E a gente hoje não quer mais fazer, mas Deus determinou, você tem que fazer. E aí, o que era belo em nós, vai morrendo aos poucos. Vai morrendo gradativamente. Assim foi Salomão. Perdão, assim foi Absalão. O que ele tinha de bonito, foi se acabando. Foi morrendo. Ele acabou morrendo. Deus não quer que aquilo que é de belo em você, que é o teu ministério, que é a tua vida com Deus, ela morra, ela acabe, ela termine. Mas Deus nessa noite quer trazer uma palavra de ânimo para mim e para você. Ele quer que aquilo que Ele determinou para a tua vida venha se cumprir, venha acontecer. Mas para isso você tem que ouvir e obedecer à voz de Deus. Muitos aqui têm ministérios, a qual Deus já determinou e já falou, mas insistem em falar, não vou fazer assim. E o não fazer vai trazendo para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, uma deterioração. Mas Deus nesta noite quer mudar o quadro da minha e da sua vida. Você vai sair daqui determinado e entendendo que Deus quer que você faça aquilo que Ele já determinou na tua vida. Quer fazer a obra dEle. Quer fazer aquilo que Ele tem falado contigo quase que diariamente. E Absalão vai se revoltar, mas Davi vai reassumir o trono. Absalão vai morrer. Davi reassume o trono. E quando Davi ele reassume o trono, ele vai chamar o filho Salomão e vai instruir o filho, vai orientar o filho, não como rei, como aquele que está acima dos seus súditos, mas Davi, ele vai orientar o seu filho como servo. Porque é uma coisa a gente orientar nossos filhos como pais, como mãe, naturalmente. E na maioria das vezes é assim, né? Quando nós estamos irados e os filhos fazem alguma coisa, a gente tem que orientar. E a gente, quando está irado, a gente já perde a linha, né? O pai, quando vai orientar o filho, na maioria das vezes, ele orienta de uma forma diferente. Ele está irritado, ele está estressado. Aí pergunta se o filho está maluco, se o filho quer provar o peso da mão. Quer provar o peso da minha mão? Você tá doido? Tá zureta? E a gente vai de uma forma subjetiva, tentando fazer algo que só a palavra pode fazer. Então a orientação de Davi é a orientação de Deus. E a gente, quando tem que orientar, a gente tem que orientar dentro da palavra, é trazer para a palavra de Deus. Qual é o assunto? Palavra. E ali a gente orientar os nossos filhos. Orientação de mãe, tem orientação de mãe, tem orientação de serva. Tem orientação de mulher sábia, tem orientação de mulher tola. Geralmente mulher é aquela que protege, aquela que guarda. Mãe, tem uma festa, a filha fala, mãe, tem uma festa na casa de uma amiga. Mãe, ela, olha, vai muita gente lá. E eu preciso ir, mas meu pai não vai deixar. A senhora conhece meu pai? Mas eu preciso ir, mãe, se a senhora não deixar eu ir, a senhora não vai ser mais minha amiga. Ainda tem a chantagem. E aí a mãe, ela vai querer proteger como mãe. E ela vai dizer, realmente, teu pai é tudo
tem que resolver, não resolve nada. Eu vou resolver. E esquece de comunicar a Ele. Você pode resolver tudo, mas Ele ainda é o cabeça da sua casa. Então a orientação de uma serva de Deus é falar: filho, olha só, ele vai achar ruim, mas de repente eu vou até com você para esse local, para esse negócio aí. Mas vamos falar com ele, vamos comunicar, vamos falar. E Davi vai orientar como servo, não como pai, no momento de revolta, no momento de proteger, mas vai agir conforme a palavra de Deus. Livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo de número 28. A partir do versículo de número 9. 1 Crônicas. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28, versículo de número 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, e serve com uma oração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e fazes a obra. Orientação de Deus para o filho. E Salomão agora vai assumir o trono. Salomão assume o trono. E Salomão, quando assume o trono, ele não vai pedir nada a Deus. Ele não vai pedir ouro, não vai pedir prata, não vai pedir bens financeiros. Não. Até porque o pai já havia deixado para ele muitas coisas. Mas como rei, ele poderia exigir muito mais. Mas Salomão não vai pedir nada disso. Ele vai pedir sabedoria a Deus para lidar com as situações adversas que viria na sua vida. Eu quero que você abra o livro de Crônicas, 1 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo de número 1, perdão. Segunda Crônicas, capítulo de número 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. Versículo de número 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim fizestes ver em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Dá-me agora sabedoria para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Versículo 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pedistes riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimentos te são? Olha para mim. A sabedoria e conhecimento Salomão recebeu. E agora ele está escrevendo o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 8, que nós lemos lá. Ele vai dizer: honra a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você... Provérbios capítulo 3, versículo 9.
honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Salomão escreve esse livro de Provérbios. E o mais interessante é que a gente começa a confundir e acha que Deus está interessado no nosso dinheiro. Porque quando se fala de primícias, quando se fala de dízimo, quando se fala de oferta, tem gente que bota a mão no bolso achando que Deus quer o dinheiro dele. Eu quero dizer para você que me ouve pela internet, você que está aqui nessa noite, Deus não está interessado no teu dinheiro. Nunca esteve. Livro de Salmos, capítulo de número 24. Você volta aí. Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é dono de tudo. Ele não precisa do teu dinheiro. O que Salomão está dizendo aqui, preste atenção, que Deus quer falar conosco nesta noite, é que se você tem alguma coisa importante, um bem, a tua família é um bem, não é? Claro que é. A tua vida é um bem preciosíssimo para Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. No livro de Coríntios está escrito assim. E nós somos como a primícias, parecidos com Jesus. Jesus é as primícias. E nós somos como, parecidos com a primícia. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Livro de Tiago, no capítulo de número 1. Capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o bom perfeito alto, descendo dos pais da luz, em quem não há mudança de sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como? Fôssemos como o quê? Primícias da sua criatura. Tudo que você tem de valor, você tem que honrar a Deus. O que é honrar? Essa palavra no original significa peso, significa algo pesado, algo de valor. Então, quem é honrado tem valor. Quem é honrado, aleluia, tem valor. Salomão diz, olha, honra a Deus com aquilo que você tem, com a tua vida, com o teu dia a dia, com o seu procedimento. Honra a Deus com aquilo que você fala, mas você tem que fazer aquilo que você falou. Você honrar a Deus com a sua vida, ser uma pessoa honesta, uma pessoa que compra e que paga, uma pessoa que assume o compromisso, mas que cumpre aquele compromisso que ele assumiu. Salomão está falando isso. Aleluia. Honra a Deus com a tua vida. Seja honesto. Antigamente se dizia que o cristão tinha tantos créditos, hoje ninguém quer fazer crédito
a sua fazenda, aquilo que você tem, com o bem que você tem. Ele está falando que nós temos que honrar a Deus com a nossa vida, com o nosso dia a dia. A nossa vida tem que estar na presença de Deus. A nossa vida tem que realmente ser aquilo que a gente fala que é aqui dentro e ser também lá fora. Nós temos que honrar a Deus aqui, do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, onde nós estivermos, nós temos que honrar a Deus. Porque Ele é precioso para nós. Ele fala: honra a Deus com aquilo que você tem e com aquilo que você ganha financeiramente, com o seu dinheiro. E quando Salomão fala isso, é uma questão de fé. Ou você acredita que Deus pode fazer algo na tua vida, você sendo fiel, ou você não acredita. Deus não obriga ninguém a ser fiel financeiramente, mas Ele exige ser fiel espiritualmente. A tua vida tem que estar na mão de Deus. Salomão, Provérbio capítulo 3, versículo 1: Filho meu, não te esqueça da minha lei em teu coração, guarde os meus mandamentos. Como a gente vai guardar alguma coisa que a gente nem conhece? Como a gente vai guardar alguma coisa que a gente não sabe, que a gente desconhece, que é a palavra de Deus? Eu tenho dito aqui a dificuldade de nós estarmos tirando um momento para isso aqui, para a palavra. Não tem como guardar algo que você nunca leu, é didático. Os professores dizem que você tem que ler uma matéria 2, 3, 4. Tem pessoas que leem uma vez só e já gravou, outras não. Tem que ler mais de uma vez. Tem que ler mais de 3 vezes. Então nós não podemos conhecer, não podemos vivenciar aquilo que a gente não conhece, que é a palavra de Deus. Se rende a Ele. No versículo 6. E qual o grande problema nosso hoje? Diante da nossa situação de crentes, é que a prosperidade, a teologia da prosperidade chegou aí e diz que todo mundo tem que ter muito dinheiro. E a gente sabe que não é bem assim que acontece. É pautado em 3 pilares a vida financeira: trabalho, organização e fidelidade. Esses 3 têm que estar no mesmo nível, senão as coisas não vão acontecer. O grande problema é que a gente vê as pessoas do lado de fora, o ímpio, que não busca Deus, que não quer nada com Deus, prosperando, e a gente que está ali lutando, sabe, fazendo as coisas para Deus e as coisas não acontecem. E a gente acaba enfraquecendo a nossa fé. A gente acaba enfraquecendo o nosso crer no que Deus pode fazer. Porque você vê as pessoas que não têm compromisso com Deus, que não querem nada com Deus, alcançando coisas, e você que está ali, sabe, as coisas não acontecem, você acaba ficando frustrado, enfraquecendo a fé em Deus. Aconteceu com um homem de Deus chamado Asaf, um homem que tocava, que estava sempre na casa de Deus. Davi chamou ele para ser chefe, para ser regente do coral. E Asaf um dia veio e diz: olha, não é possível, sou cristão, estou sendo fiel a Deus, e as coisas não estão acontecendo na minha vida. Ele começa a observar aqueles que não têm compromisso com Deus, os ímpios, alcançando grandes coisas. Ele fala: não dá para ficar nesse negócio não. Vem para a casa de Deus, vem para um culto como esse, ouvir uma mensagem dessa, mas na minha vida está... E quando eu olho lá para fora, olho para algumas pessoas e vejo: meu Deus do céu, esse cara tem compromisso com Deus, está melhor do que eu. Asaf diz: olha, não vou ficar aqui não, parar. E ele começa a questionar Deus,
E não quer mais ir para a igreja, não quer mais ir para o templo, mas chegou um momento que ele diz que ele entra na casa de Deus, e quando ele chega lá, ele passa a ter um conhecimento daquilo realmente que estava acontecendo, porque a situação que ele estava vivendo fez com que ele desviasse o olhar de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus pega Asaf pelas mãos, porque Deus conhece a tua necessidade e a minha. E Deus fala: você não vai de Deus, você não vai sair da casa de Deus. E Deus pega Asaf pelas mãos. A presença de Deus tomou Asaf. Mas a Bíblia diz que ele ainda por dentro, mesmo na casa de Deus, mesmo o Espírito de Deus trabalhando, a Bíblia diz que ele ficou com raiva. E por dentro ele ficou ainda sentindo aquela coisa: não é possível. E ele volta a refletir de novo. E a Bíblia diz que Deus mostra para ele o final daqueles que não querem nada, o final daqueles que estão vivendo na impiedade, mesmo tendo, mesmo alcançando. E nem tudo que está dando certo é porque Deus está concordando. Salmo número 73. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a sabedoria os cega como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente, de opressão falam arrogantemente. Ergue a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, com as águas do corpo cheios, se lhe espremem e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e levado a minhas mãos à inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofereceria a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os pusesses em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de temores. Como faz, como um sonho, o que acorda assim, ó Senhor, quando acordares despreza a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteceu, e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, Senhor. Tu me segurastes pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem,
mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os se alongam de ti, se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apostatam e se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Asaf está dizendo assim: eles vão perecer, mas eu vou para a glória. Eles vão perecer, mas eu vou alcançar Deus. Eles vão se afastar, mas eu vou me aproximar de Deus. Eles vão rejeitar, mas eu vou buscar a cada dia mais a presença do meu Senhor. Não é se afastar, é se aproximar. Não se preocupe se o vale se posicionou na tua vida. Deus, ele tem poder de fazer um vento soprar e fazer esse vale se tornar em vida. Esse vale de ossos secos, essa situação adversa que tu vive hoje, mas não aparte os teus pés da casa de Deus. Não tire o teu coração do Senhor. Te entrega a Ele, como diz Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 6. Te rende a Deus. Ele vai te guiar no caminho certo e a vitória vai chegar na tua vida. Hoje é o dia de nós refletirmos diante de Deus tudo aquilo que nós estamos pensando diante de Deus. Se nós vamos realmente continuar servindo a Deus, independente do que aconteça, ou se nós vamos fazer como Asaf quase fez, sair da presença de Deus. Mas Deus hoje quer segurar na tua mão. Deus hoje quer falar para você o seguinte: calma, eu tenho solução para esse problema. Calma, eu tenho solução para o que está acontecendo na tua vida. Asaf viu que estava dando tudo certo do lado de lá, mas na vida dele estava dando tudo errado. E ele percebeu que aquele que estava dando certo, Deus não estava no negócio, mas Deus estava na vida dele. E haveria um momento que Deus iria abençoar. Nós estamos vendo essa mesa aqui hoje, que um dia era muito cheia, mas hoje se encontra vazia. A nossa memória diante daquilo que nós colocamos como compromisso, ela às vezes foge. E a gente esquece. Primícia é aquilo que Deus exige. Lá no capítulo de Êxodo 34, exigia o povo de Israel. Era tudo que era produzido na terra. O gado produzia, o primeiro gado, o primeiro animal que nascia era oferecido a Deus. A primeira colheita era oferecida a Deus. Isso é primícia. Honrar a Deus com aquilo que você tem. Deus não pede nada a ninguém, até porque Ele é dono de tudo. Mas se você acreditar que Deus pode fazer, Deus, Ele vai fazer. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Você que está afastado, você tem que se aproximar de Deus. Você que ainda não entregou a tua vida para Deus, você tem que entregar a tua vida para Deus, porque Ele vai guiar você para o lugar certo. Ele vai direcionar a tua vida. Ele vai te dar estratégia para vencer. Você tem um negócio, você é empresário, você precisa alcançar alguma coisa, você precisa da sabedoria que Salomão pediu a Deus e do conhecimento. Então você precisa se aproximar de Deus. E hoje é noite de você se aproximar de Deus. E
saber que você precisa ter esses 3 pilares: trabalho, administração e fidelidade. Se isso não estiverem andando em comum acordo, a tua vida vai ficar sempre você tem que acertar para que tudo vá bem. O que Deus falava comigo aqui, esse vale de ossos secos ele vai tornar a ter vida de novo. Você só não pode sair da presença de Deus. Você que está me ouvindo aí pela internet, está difícil para você, está difícil para muitos, mas Deus é fiel. Deus tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma porta. Acredite que Deus tem uma saída para você. Deus tem uma porta para você. Aleluia. Glória a Deus. Esse momento é o momento de você falar com Deus. Eu sei que não é todas as pessoas que estão aqui, mas de algumas que estão aqui falar com Deus assim: Senhor, segura na minha mão. Assim como Ele fez com as aves, sabe? Porque quando você chega na casa de Deus, você sente ainda aquela coisa de querer sair, de querer ir embora, de querer desistir. As aves era crente, mas quando ele chegava lá, ele falava: eu estou embrutecido, eu estou fechado por dentro. Impedindo que Deus fizesse a obra, impedindo que Deus trabalhasse no seu íntimo, no seu interior. Então é o momento de você falar para Deus: ó, eu estou embrutecido, eu estou embrutecida, eu estou, sabe, chateado, eu estou querendo ir embora. Mas me ajuda a não fazer aquilo que o Senhor não determinou para fazer. Me ajuda a resistir. Me ajuda a esperar. Oh, aleluia. Aleluia. Fica ligado com Deus, irmãos. Você está bem, né? Tem muitas pessoas que não estão bem, não. Tem muitas pessoas que precisam realmente hoje se encorajar diante de Deus. E falar para Deus: oh, chega, eu quero realmente mudança. Essa sabedoria para a minha vida está faltando. Esse conhecimento para a minha vida está faltando. O negócio não está bom para mim, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, no meu casamento, no meu relacionamento com meus filhos. Está um fracasso. Eu preciso ter uma palavra de Deus, não uma palavra de um homem com raiva, um homem triste, de uma mulher triste. Não, eu quero uma palavra de Deus para gerar dentro da minha casa, dentro do meu ministério, dentro da minha vida. Eu quero realmente honrar a Deus com a minha vida, com o meu proceder. Aleluia, Jesus.
coração. Nada está passando despercebido. O Senhor tem nos contemplado. Tudo pertence a Ele, inclusive nós. Mas o que nós temos feito para agradar esse Deus? O que nós temos feito para que Ele venha responder às nossas necessidades? Mas nesse momento agora, Senhor, abre o teu coração e fale com Deus. No momento maior de aflição de Davi, Senhor, crê em mim um novo coração. Renova em mim espírito reto. Davi disse: Senhor, se for preciso, muda o meu coração, muda o meu sentimento. Irmão, tem oração que tem que fazer para Deus entrar dentro do nosso sentimento, mudar até os nossos entendimentos. Que de repente nós pensamos que estamos certos em algumas situações, mas Deus não está de acordo. Então Davi falou assim: crê em mim, ó Deus, muda o meu coração, renova em mim o espírito reto, muda o meu coração, muda o meu sentimento. Mas se nós vamos agradar aquele que tem as bênçãos nas mãos, e o teu sonho está com Deus, a tua alegria está com Deus, a união da tua família está com Deus. Eu quero dizer que com